Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Panorama Bíblico do Novo Testamento. Essa é a nossa primeira aula e para começar eu quero falar então sobre o contexto cultural, o contexto político do mundo nos dias de Jesus, nos dias do Novo Testamento. Eu quero então começar a nossa aula falando que, na verdade, muito mesmo antes do ano zero, nós já podemos falar então do Novo Testamento. Isso porque, se você tem a ideia de uma Bíblia dividida, Antigo e Novo, como se não houvesse ligação e conexão entre os dois textos, você está equivocado. Por isso, então, esse primeiro momento eu quero falar que o Novo Testamento começa muito antes do ano zero. Embora a gente vai falar um pouquinho do contexto histórico e também todo um comentário de cada um dos livros do Novo Testamento, nós não podemos considerar a Bíblia como um livro em dois capítulos, em duas partes, sem algum tipo de conexão entre elas. Muito pelo contrário. E não é apenas uma conexão isolada de um ponto ou outro, de algumas similaridades, não. Nós estamos falando da continuidade de um único livro, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, quando começa o Novo Testamento? No ano zero e a partir do livro de Mateus? Não, você está errado se você pensa assim. O Novo Testamento começa no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Essa ideia ela é tão correta e não é uma mera interpretação, é uma questão bíblica. Quando você vê o Evangelho de João, como que ele escolhe começar o seu texto? Ele vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Veja que perfeição e que entendimento claro de João ao falar da vida de Jesus, mostrando desde o princípio. E quando era o princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, quando a gente fala do Novo Testamento, nós estamos falando da Bíblia, da palavra de Deus, da continuidade, antigo e novo, relacionados sendo um livro só. Vamos lá. Eu quero que a gente comece pensando aí acerca de contexto histórico, contexto político, falando ainda um pouquinho antes do Império Romano. Como que o mundo se desenvolveu até a chegada de Jesus nos dias do Império Romano. E eu quero ler com você um texto bíblico de Gálatas capítulo 4, verso de número 4 e 5, que nos diz assim: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Destaco a expressão vindo, porém, à plenitude dos tempos. Quando o texto usa essa expressão a plenitude dos tempos, ele está falando de uma ideia de esgotamento, ou seja, o tempo certo, preciso, perfeito. Quando nós pensamos então em contexto, o contexto para a vinda do Messias, para o início das narrativas do Novo Testamento, é o contexto ideal, perfeito e pleno para receber o Senhor Jesus. Quero falar então dos anos que antecederam, para então a gente entender melhor esta condição do surgimento do Império Romano e da sua afirmação nos dias de Cristo. Pense um pouquinho em dois textos na Escritura que vão nos dar boas indicações do que antecede o Império Romano. Estou me referindo ao livro do profeta Daniel, capítulo 2 e capítulo 7. Nesses dois textos, Daniel vai ter uma visão sobre os reinos que viriam depois da Babilônia e, obviamente, aqueles que antecederiam a chegada do grande rei, a chegada de Cristo Jesus. Daniel está vislumbrando muitos reinos e diante da revelação de que um reino seria maior do que todos, o reino de Cristo. Então ele nos fala de reinos que vêm antes do reino de Jesus, para então depois nós sabermos e termos a revelação completa acerca da chegada do reino, acerca da chegada do rei, o reino que é sobre todos os reinos, o rei que é sobre todos os reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Daniel então vai ter lá no capítulo 2 a revelação, ele vai revelar o sonho que Nabucodonosor teve. Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua, tinha a cabeça de ouro, peitos e braços de prata, abdômen de bronze e as pernas de barro e ferro. Então, nesta visão, Daniel vai interpretar como sendo a cabeça de ouro a figura da Babilônia, do próprio rei Nabucodonosor, peitos e braços de prata na figura do Império Medo-Persa, por isso a ideia de dois braços, medos e persas, juntos reinando depois da Babilônia. Depois o abdômen de bronze,
representando as muitas armas do Império Grego de Alexandre o Grande, por fim, as pernas e pés de barro e de ferro, representando o Império Romano. Assim como você tem essa mistura de barro e ferro, você tinha também essa característica em Roma. Você tinha a rigidez e dureza de um império nas questões bélicas, nas questões punitivas e disciplinares, mas ao mesmo tempo todo um lamaçal de corrupção que havia dentro do Império Romano. Pois bem, então Daniel já nos mostra, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 7, um pouquinho do que seriam esses reinos que antecederiam a vinda de Jesus. Porque no sonho de Nabucodonosor aparece uma grande pedra vinda do alto que vai destruir a estátua e depois se espalhar sobre toda a terra, e nós sabemos que ele está falando de Jesus Cristo. Então quero falar um pouquinho desses impérios. A Babilônia, depois a Pérsia, a Grécia e Roma. Os impérios persa, o Império Grego e o Império Romano, eles estão contemplados naquilo que nós conhecemos como período interbíblico. Para nós entendermos um pouquinho então do surgimento do Império Romano, nós precisamos falar então do Império Persa e do Império Grego. E eu quero falar também das contribuições desses impérios. Falando então do Império Babilônico, o Império dos dias de Daniel, nós temos o maior rei babilônico, que é Nabucodonosor, uma força gigantesca, um grande estrategista de guerra, um grande político, e Nabucodonosor foi um rei que, ao deixar o trono, aqueles que lhe sucederam não conseguiram manter o mesmo vigor e a mesma força do Império Babilônico após a morte de Nabucodonosor. Então você vê já ruir toda a grandeza da Babilônia. A Babilônia nos deixa alguns legados, né? Quero destacar a engenharia fluvial. A Babilônia mexeu no curso do rio Eufrates, justamente para poder servi-lo muito bem. Então o Eufrates, que cercava a Babilônia, teve o seu curso todo ele alterado propositalmente como estratégia de guerra e de manutenção de suprimentos, de também usar o rio como um meio de segurança. É muito interessante, então, esta engenharia fluvial que os babilônicos fizeram, que deu margem depois para que cidades fossem construídas em meio a rios e que cursos de rios fossem desviados, represas construídas. Tudo isso foi um legado do pensamento dos babilônicos. O surgimento também das sinagogas. É no período do exílio babilônico que você vai ter também o surgimento das sinagogas, algo que a gente vai ver tão dito e tão comentado no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo chega nas sinagogas para pregar e fazer o ponto de contato no seu ministério da proclamação do Rei Jesus. Falando um pouquinho do Império Persa. O Império Persa era um império extremamente violento, duro. No entanto, o Império Persa não tinha tanto apego religioso. Tanto que os persas, ao assumirem, permitiram que o povo, que a nação de Israel retornasse, reconstruísse o templo. Eles financiaram tudo isso e fizeram isso com um certo interesse também em ter a região da Palestina pacificada. O Império Persa vai reinar do ano 539 até o ano 331. Com a força do Império Persa, as grandes batalhas, você tem então aí toda uma evolução de guerra, de combate, e você tem os persas se destacando nesse sentido, né? O grande legado, o grande benefício que nós podemos destacar é este regresso do povo a Jerusalém, a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo, sendo financiada em alguma medida também pelos persas, que contribuíram e apoiaram a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Depois da queda do Império Persa, nós temos o surgimento do Império Grego. Aqui a gente já se aproxima um pouco mais dos dias de Cristo e já temos mais contribuições significativas visíveis nos dias do Senhor Jesus. A Grécia vai reinar do período, o Império Grego vai governar o mundo do período de 331 a.C. até o ano 168 a.C. Algumas estratégias ali tidas por Alexandre o Grande, que foi aquele que construiu todo o império em um reinado tão próspero e ao mesmo tempo rápido, violento, saiu conquistando o mundo todo, né? É interessante que na figura de Daniel capítulo 7, Alexandre o Grande vai ser descrito, né, o império de Alexandre o Grande vai ser descrito como um leopardo. Tamanha era a velocidade com 4 asas
né? Tamanha era a velocidade do seu avanço. No entanto, foi rápido demais, tanto o avanço quanto a duração do seu império. Alexandre reinou pouco mais de 11 anos apenas, e foi esse o tempo do seu governo sobre o mundo. No entanto, deixou grandes contribuições. Alexandre não tinha o desejo de destruir culturas ou de anular os povos, mas tinha a intenção de introduzir a cultura grega em cada um dos lugares que ele conquistava. Enquanto os persas, por exemplo, chegavam nos lugares e destruíam absolutamente tudo que encontravam pela frente, e assim também eram os babilônicos, Alexandre conservava em alguma medida a cultura das pessoas e conservava também os templos, conservava em alguma medida o patrimônio histórico de um povo e levava a cultura grega para conversar, para interagir com a cultura dos povos, formando ali uma grande, sendo então a Grécia uma grande influência cultural para os povos conquistados. Nós temos então algumas contribuições. Primeiro, a contribuição de idioma. Alexandre não travava guerras ideológicas com os povos que ele conquistava, ele simplesmente colocava a cultura grega e apresentava ela como sendo algo fundamental para o desenvolvimento humano e de forma até sedutora deixava a cultura grega e implantava a cultura grega no meio da cultura de outros povos. Isso se valeu com o idioma. Nos dias de Jesus, o mundo inteiro falava o grego. Isso também era feito por meio da filosofia. Alexandre foi treinado por filósofos na sua infância e deixou este legado filosófico para os dias de Jesus. O mundo nos dias de Cristo estava preparado para pensar, para dialogar filosoficamente e pensar logicamente, racionalmente. Então, a proposta do Evangelho apresentada, mostrando e provando, né, que o Cristo anunciado no Antigo Testamento era Jesus, aquele que veio, que apareceu. Esse desenvolvimento do pensamento foi muito necessário e muito útil nos dias de Jesus e também nos dias dos apóstolos. Nós temos também toda uma questão de cultura. O mundo tinha uma cultura muito próxima, então você conseguia andar de tribos em tribos, de povos em povos nos dias de Jesus, tendo um certo ponto de contato onde quer que você fosse, porque eram culturas que foram estreitadas, aproximadas através da cultura grega. Então você tem o estreitamento da convivência por meio do idioma, o estreitamento da convivência por meio de uma linha filosófica, por uma linha de pensamento que foi implantada pelos gregos, um estreitamento também na convivência entre os povos por meio de uma cultura, a cultura helênica, a cultura grega, o que facilita também este avançar do evangelho, esta possibilidade de chegar em outros povos, estabelecer contato, estabelecer residência e ali ficar e proclamar a palavra de Deus. Tudo isso foi possível graças ao Império Grego e às suas investidas na área cultural. Também falar sobre a questão da tradução do Antigo Testamento na Septuaginta. Alexandre reuniu então 70 grandes pensadores, teólogos, aqueles que trabalhavam na tradução de textos, para que eles produzissem a tradução de muitos livros, entre eles também o livro que eles conseguiram na região da Palestina, o Antigo Testamento, e foi feita então essa tradução, e essa era uma tradução já comum nos dias de Jesus. Alexandre então possibilitou em larga escala você ter na língua grega, que era a língua popular da época, o escrito do Antigo Testamento. Então, olha que interessante nesse desenvolvimento do mundo. O mundo nos dias de Jesus já conhecia em alguma medida as histórias de Abraão, de Isaac, Jacó, os profetas, claro que não em larga escala, isso só vai se dar à medida que a igreja vai proclamar o evangelho mundo afora, mas comparado aos dias que antecederam o exílio babilônico com os dias de Jesus, o mundo já conhecia muito mais acerca do Deus de Abraão, do Deus de Israel,
quando você compara os dois períodos, né? Isso por conta do surgimento das sinagogas, por conta do povo ter se espalhado mundo afora no período do exílio, alguns não terem retornados, isso porque também as contribuições do Império Grego se fizeram presentes. Então você tem a Bíblia na tradução grega, que era a língua que todo mundo, aliás, o Antigo Testamento traduzido na língua grega, que era a língua que todo mundo falava. Você tem uma cultura muito mais estreita, filosofia, pensamento muito mais estreito. Então você tem toda esse contexto cultural que favorecia, que tornava já mais conhecido a história de Israel e do seu Deus do que em dias que antecederam ao exílio. A Septuaginta foi muito necessária, muito útil, então, nesta proclamação do Evangelho e até no diálogo de Jesus com os seus ouvintes. Né? Agora a gente vai avançar, um outro império importante que deve ser destacado é o Império Romano. Agora sim, chegamos aqui. Antes ainda de falar do Império Romano, eu quero dizer como se deu a queda do Império Grego. Alexandre morre muito novo ainda, aos 33 anos de idade. Depois da sua morte, então, 4 generais assumem a liderança do Império Grego. Eles vão dividir e vão levar o Império à decadência justamente pelas brigas internas. Mas há dos Seleucidas, um dos generais de Alexandre, Seleuco, vai haver um da descendência dele, com o nome Antíoco Epifânio, e esse merece um certo destaque, uma atenção aqui para nós. Né? Antíoco Epifânio é aquele que vai entrar em Jerusalém pouco tempo antes de Roma assumir. Ele vai viver com os romanos durante 17 anos da sua vida e depois volta para a Síria, para os sírios, liderando e governando o povo sírio, mas amando de Roma e já prestes a Roma assumir o império mundial. Ele vai, liderando os exércitos sírios, batalhar contra os Ptolomeus, que estão no Egito, e nesta batalha, então, ele vence o Egito, o que possibilita e abre, escancara de vez por todas as portas para que Roma governe, e Roma entregará a Antíoco Epifânio, que é um dos descendentes dos generais de Alexandre o Grande, um dos últimos gregos governando. Roma entregará a ele o controle das regiões da Palestina. Então, Antíoco Epifânio vai para Jerusalém, só que ele tem um objetivo. O desejo dele era de exterminar, acabar com a cultura e com a religião judaica. Uma das atitudes daquele homem é entrar no templo do Senhor em Jerusalém. Ele vai fazer cultos sexuais ali, orgias sexuais dentro do templo, culto pagão dentro do templo. Quando eu uso a expressão culto, é a forma apenas de me referir ao rito idolátrico e pagão de um povo estranho. Não estou igualando a ideia do nosso culto com a deles, né? Não confunda isso. Mas ele vai levar então esse culto pagão para dentro do templo, vai sacrificar um porco dentro do templo e erguer uma estátua ao deus Zeus dentro do templo em Jerusalém. Vai profanar o templo. Isso gera uma revolta absurda no meio do povo, que vai ser conhecida como a revolta dos Macabeus, e isso vai gerar um impacto religioso muito grande que terá reflexos nos dias de Jesus, e a gente vai falar um pouco disso na nossa próxima aula. Pois bem, quando então cai o Império Grego, assume o Império Romano, também com as suas contribuições. O Império Romano vai governar do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. E quais são as contribuições do Império Romano? Primeiro, o Império Romano garantiu toda uma logística favorável que estava à disposição nos dias do Senhor Jesus. Os erros cometidos por impérios anteriores passava, entre outras coisas, também por essa dificuldade logística das tropas. As tropas avançavam, mas chegava em um ponto que havia dificuldade de escoar armamento, de escoar suprimentos para as pontas dos exércitos. Né? E isso foi pensado pelos romanos
de que se eles quisessem conseguir avançar ao máximo por onde eles passassem, eles precisariam deixar estradas, deixar portos, para que isso possibilitasse então depois as tropas serem supridas e o império ser melhor controlado. Então, nos dias de Jesus, Roma já havia feito diversas estradas, estradas pavimentadas, diversos portos construídos nas províncias conquistadas, o que possibilitava as viagens, o que possibilitou as viagens do apóstolo Paulo, por exemplo, o que possibilitou, sem dúvida nenhuma, no período de diáspora do povo fugindo e saindo de Jerusalém, chegarem a lugares mais longínquos para também firmarem as suas residências e proclamarem a palavra de Deus nos lugares, vilas e povoados para onde iam. Outra questão interessante do Império Romano é a questão jurídica. A lei romana, ela é base para o nosso sistema judiciário até hoje. E esse apego às questões jurídicas no Império Romano, ele é tão importante e tão bem feito, né, esse avanço nas questões legais, que termos do meio jurídico serão muito utilizados no Novo Testamento para ilustrar a relação da redenção, como que Deus enxerga o homem um pecador, culpado, réu, como se apresenta Jesus, a figura do advogado, como Deus se apresentando como um juiz, toda a visão de justificação, tudo isso tem ligações com essa ideia muito bem desenvolvida do sistema judiciário romano. Claro que eu não estou dizendo aqui que a nossa fé redentiva está baseada no conceito jurídico romano, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o sistema jurídico romano foi usado para, em alguma medida, ilustrar toda a forma como nos foi apresentada, então, a salvação e a ordem da salvação. Outra contribuição importante do Império Romano é a Pax Romana, uma lei, um decreto extremamente rigoroso, com todo e qualquer tipo de revolta e de desatinos possíveis dentro do Império. Havia uma rigidez muito grande em relação a furtos, em relação a tumultos, e tudo isso deixava o ambiente em todo o Império muito mais calmo, muito mais pacificado, o que possibilitava também, claro, as viagens, possibilitava com maior segurança o trajeto, a logística de todas as coisas, e esse era um mundo mais calmo, mais possível de ser proclamada a palavra de Deus nos dias de Jesus. Então a Pax Romana foi uma lei muito rígida e muito dura, com qualquer tipo de tumulto e crime sendo cometido dentro dos limites do Império Romano. Vai ser a Pax Romana também uma das coisas que vai condenar o Senhor Jesus, né, e também depois os cristãos. Quando então Jesus apresenta ali, se apresenta como sendo rei, e todo um tumulto é causado, para evitar o tumulto dentro dessa ideia da preservação da paz, da Pax Romana, então os acusadores vão acusar Jesus de ser aí um insubordinado, de ser um causador de tumultos. O mesmo vai acontecer então também com a igreja lá no livro de Atos, sendo visto eles como perturbadores da paz, da ordem, e isso gerará então algumas indisposições do Império Romano com o povo de Deus, com a igreja do Senhor. Ok, falamos um pouquinho então aí desses impérios, das suas contribuições, e agora a gente olha mais uma vez para o texto, vindo na plenitude dos tempos. Jesus veio no tempo certo, num tempo em que o mundo estava pronto para recebê-lo. Você tinha então um só idioma, você tinha uma cultura própria para isso, você tinha uma segurança que em partes era uma questão legal, mas também em partes essa questão legal era possível de ser garantida justamente porque impérios como o persa e o grego, nos seus muitos avanços bélicos de guerra, possibilitavam que Roma fosse uma potência quase que inquestionável, no sentido de que não era só a lei estabelecida, mas a capacidade de fazer cumprir e valer essa paz. Você tem então idioma, logística, leis, você tem
uma forma de pensar, uma cultura muito mais alinhada, um mundo muito mais maduro, pronto, preparado para que Jesus chegasse. Quando nós olhamos para a Escritura e para a história também, nós temos a certeza de que Jesus não veio nem fora do tempo antes, nem tampouco atrasado depois. Jesus veio no esgotamento, no tempo perfeito, na plenitude do tempo. E isso fez com que nesta chegada na hora certa, o ministério dele, bem como de sua igreja, fosse possível. E nós veremos o impacto deste contexto, esta sociedade dos dias de Jesus, sendo visto em todos os livros que nós formos expor aqui nas nossas aulas. Que Deus nos ajude a ver e enxergar esta soberania dele, cuidando de todos os detalhes da história para um acontecimento maior, a chegada do nosso Cristo. Nosso Deus continua a fazer do mesmo jeito, conduzindo ele soberanamente a história até o tempo perfeito, a consumação dos seus planos no dia da volta do Senhor, onde também teremos a vitória consumada do nosso Cristo, a nossa redenção consumada, o nosso estado eterno realizado, o reinado pleno de Cristo. O Senhor continua no controle soberano da história. Fez isso no passado para garantir todo um ambiente possível para a chegada do nosso Cristo, faz isso no presente e isso tudo para apontar para a chegada tão breve do nosso Senhor. Que você enxergue a história assim e que você consiga ver esta beleza do cuidado do Senhor comigo, com você e com todo o decorrer da história da humanidade. Que Deus nos abençoe.